começar. Exato. Boa noite, caras alunas e alunos, professoras, professores, visitantes, amigas e amigos. Nós, nessa noite, tarde-noite de sexta-feira, 19 de novembro, damos sequência ao nosso evento, o segundo colóquio nacional. Presentes conosco duas queridíssimas e profícuas profissionais do direito, professora doutora Patrícia Henriques, ela também que é juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, professora de Direito Constitucional e Eleitoral da Faculdade Milton Campos. Também presente, doutora Maria Celeste Moraes Guimarães, professora doutora, com uma profícua carreira na administração pública, advogada atuante, aliás, disputando as eleições aí para a OAB, atuando no campo empresarial, ela que preside a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, seção Minas Gerais. Nosso tema de hoje, a propaganda eleitoral como direito fundamental. Nosso evento, então, vai ser distribuído com a fala inicial da doutora Patrícia. Na sequência, a doutora Maria Celeste faz as suas cogitações, eu volto sumulando, as duas convidadas fazem suas considerações finais e vamos ao encerramento. Nosso evento dura 1 hora, se necessário, um pouco mais, poderemos estender, e só pode ser realizado, logicamente, pela presença das nossas convidadas e também porque nossos parceiros e parceiras propiciaram, oportunizaram. Esse evento é promovido pelo Cyber Leviatã, instituto que trabalha, pesquisa, estuda o fenômeno do mundo em rede e é apoiado na realização desse evento, ele que aqui se faz representado, o Cyber Leviatã, pelo professor José Luiz Bolzan de Moraes, pelo professor Alisson Santiago, a quem cumprimento e agradeço, porque ele, no apoio sempre do nosso evento, permite a sua realização também. Presente Bruno Busanski, direto do Espírito Santo, nosso parceiro no Cyber. E eu dizia, agradeço também às instituições parceiras que oportunizaram esse nosso colóquio. São eles e elas a Universidade de Itaúna, a Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unopar Sete Lagoas, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes Rodrigues, do TJMG, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, seção Minas Gerais, a Faculdade de Direito de Vitória. Pois bem, nós, então, começaremos o nosso evento com essas duas ilustríssimas convidadas. Professora Patrícia, o registro, professora Maria Celeste, que também nos acompanham, seja aqui na sala virtual, seja nos nossos canais, pelas redes sociais, nossas alunas e alunos, aliás, recebi muitos cumprimentos, abraços, cumprimentos dos seus alunos, das suas alunas, que certamente estarão conosco aqui essa noite e podem não só ouvi-las, como revê-las. Doutora Patrícia, com muita alegria, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigada, querida amiga doutora Edilene. Primeiro, boa noite a todos. Primeiramente, a doutora Maria Celeste, tão querida, tão competente jurista, candidata. Estamos muito felizes de ter uma mulher candidata disputando o Conselho Federal. Doutora Edilene, eu quero inicialmente agradecê-la por esse convite muito honroso e por ter dado a liberdade até de escolha do tema. Agradecer todos e todas que estão aqui, professores, alunos, enfim, é uma honra para mim poder estar aqui, poder falar um pouquinho, ainda que seja, eu sou uma estudante, antes de tudo, sobre o tema, mas poder falar, ter escolhido um tema que ele é tão importante no contexto das eleições, que ainda tem tanto a avançar, já avançou um pouco, mas ainda tem tanto a avançar, e que eu acho que é um tema bastante importante desse novo código, já que o evento, nós estamos debatendo principalmente a questão do novo código, porque eu acho que a propaganda eleitoral é um tema que envolve todo o processo eleitoral, tudo gira em torno da propaganda.
Antes, né, de eu começar a falar, eu queria dizer que tudo que eu for falar aqui, eu quero falar dentro de um contexto acadêmico, porque é claro que lá na Justiça Eleitoral, né, eu não vou dizer sobre as minhas decisões, sobre por isso, mas vou dar até poder falar de alguns exemplos. Eu já tinha vamos dizer assim, muita curiosidade sobre o tema e sempre gostei muito do tema de propaganda, desde antes de chegar à Justiça Eleitoral. E a eleição de 2020, por eu ter tido a felicidade de poder estar no TRE durante a eleição de 2020, eu constatei que eu tinha razão do tanto que é importante a propaganda eleitoral. E começo minha fala dizendo que eu escolhi esse título, né, a propaganda eleitoral como um direito fundamental, porque eu costumo sempre dizer para os meus alunos, olha, a propaganda eleitoral, ela envolve muitas coisas, mas primordialmente direitos fundamentais como a liberdade de manifestação. E ela não é só um direito do candidato, eu acho que preocupa muito com o fato dos direitos e dos deveres da regulamentação que tem para os candidatos em relação à propaganda eleitoral. E a gente se esquece muitas vezes que a propaganda ela é primordialmente um direito fundamental do eleitor. O eleitor, ele tem, assim como o candidato, um direito de receber a propaganda, direito de ter informação, de ter uma informação adequada, de receber uma propaganda propositiva dos candidatos. Não sou eu, eleitora, que tenho que ir atrás das propostas dos candidatos, mas essa propaganda, ela tem que chegar a mim. Então, eu sempre fui muito crítica a essa imensa regulamentação, imensas proibições que tem em torno da propaganda. Primeiro, porque tolhe muito a liberdade de expressão, tolhe muito, né, o conhecimento, a informação que o eleitor tem direito, não só o candidato, mas que o eleitor tem direito. E aí, essa quantidade de regulamentação que a gente tem, que o adesivo tem que ter até milímetro quadrado, que o nome do vice com o nome do titular tem que ser tanto, que não pode envelopar o carro, que tira cavalete, que põe cavalete, que pode ter boneco, não pode ter boneco, a bandeira de um tamanho. O que isso acrescenta para as eleições, para o processo eleitoral de verdade? O que isso acrescenta para o debate? Então, esse novo código, por um lado, ele vem, surpreendentemente, e talvez por as pessoas envolvidas no projeto, melhorando muito isso, diminuindo muito essa regulamentação. Infelizmente, ele não vai ser aplicado para as próximas eleições, mas ele já vem nos dando um alívio. Tivemos, sim, um avanço. Então, volta boneco, volta a possibilidade de ter cavalete, não teremos mais essas preocupações que eu acho completamente fora de contexto com as medidas. Mas, por outro lado, eu acho que esse novo código, ele preocupa muito com a questão da propaganda na internet. E ele deixa de trazer de volta alguns outros tipos de propaganda que, por mais que as pessoas digam, olha, agora, toda a propaganda é na internet, a propaganda é digital, a gente tem que preocupar com essa regulamentação. E esquecer isso de santinho, de bandeira, de cavalete, mas nós temos que pensar várias coisas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é, esse código tem um avanço, sim, em relação a cair várias proibições. Voltam com algumas possibilidades. Mas eu acho que ele pecou, né, esse texto que está aí, se for esse texto final aprovado, ele pecou em voltar com algumas coisas. Exemplo que eu vou falar aqui, possibilitar showmício, possibilitar pintar muro, quando as pessoas quiserem pintar os muros das suas casas. E por que eu digo isso? Eu tive agora, na semana passada, inclusive, no congresso do Concede em Fortaleza, que é um grande congresso de direito eleitoral, ele já entrou no calendário do direito eleitoral nos anos ímpares, vai sempre existir, e lá eu tive a oportunidade de conversar por um bom tempo com o Diogo Reis, que a Edilene conhece. Diogo Reis
é o professor do direito digital, do processo eleitoral na internet. E eu falei muito isso com o Diogo, falei assim, Diogo, eu entendo hoje como que a propaganda na internet é tão importante, como que é uma realidade, as coisas que podem ser feitas na internet, mas eu não consegui ver isso muito no contexto da eleição municipal. E o Diogo falou assim, você tem toda a razão, porque a internet, essa propaganda na internet, ela é muito importante em eleições gerais. A internet ela é muito importante, ela aparece muito no que é grande, mas que não é naquilo que é pequeno, nessas eleições em pequenos municípios, ela não atinge tanto. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que nós temos que ter os olhos, que a eleição ela é muito diferente nos vários cantos do Brasil, e há uma diferença muito grande entre eleição municipal e eleição geral. E o código ele tem que ser para tudo. O código ele não pode ser um código ora para eleição municipal, ora para eleição geral. Nas eleições de 2020, pelo menos, o que eu me recordo aqui agora, o que mais de propaganda nós decidimos no TRE foi de adesivo, foi de tamanho do nome do vice, foi se o carro podia ser envelopado com a cor da campanha. Questões graves mesmo de internet, eu me lembro salvo de uma ou duas questões que nós tivemos que enfrentar, mas que são questões que para a eleição geral já foram enfrentadas e que serão enfrentadas, porque vimos agora recentemente 2 julgamentos muito importantes do TSE, um da chapa do presidente e do vice, em relação à questão dos disparos, de desinformação, e outro da cassação de um deputado. E está tudo ligado à questão da propaganda. Bom, então eu acho que tem esse ponto de precisar de abrir mais esse novo Código Eleitoral e resgatar esses outros tipos de propaganda. E por que eu penso isso? Porque a regulamentação da internet, da propaganda da internet, ela é impossível. Você consegue regulamentar alguma coisa, mas a internet ela não tem limite. Você sempre conseguirá uma saída. E aí, como que eu vou poder ter igualdade de oportunidades entre os candidatos se essa internet ela é incontrolável? Então, se a internet é incontrolável e alguns candidatos eles vão sobressair podendo usar da internet, eu preciso resgatar várias outras hipóteses de propaganda para que aí eu consiga, de fato, colocar esses candidatos em igualdade de oportunidades. Dou um exemplo aqui. Eu não posso ter um showmício. Não posso, é proibido. Eu não entendo por quê. Por que uma campanha com um dinheiro lícito, um dinheiro que foi colocado dentro da campanha, ela não pode contratar a Anitta para fazer um show? Então, eu não posso trazer a Anitta, porque antes se eu trouxer a Anitta para fazer um show aqui na Praça da Estação, no meu comício, eu não sei nem quantas pessoas que eu vou conseguir colocar aqui, não tenho nem ideia de milhares de pessoas que eu vou conseguir colocar aqui, mas antes da Anitta começar o show, eu vou ter a palavra, eu vou conseguir apresentar minhas propostas. Isso eu não posso fazer. Agora, veja bem, a Anitta tem 50 milhões de seguidores. Inclusive, acabei de olhar isso aqui agora, antes do evento, de confirmar, ela tem mais de 50 milhões de seguidores. O Código Novo não permite, porque como a conta da Anitta é para fazer propaganda, que a Anitta também faça propaganda para mim. Mas a Anitta pode, pessoalmente, ou numa conta privada que ela tiver, ou num evento, numa outra entrevista, num outro momento, dizer assim, olha, eu tenho pesquisado sobre os candidatos e acho a Patrícia sensacional. Por que vocês não seguem a Patrícia na rede social? A página dela é tal. E vocês imaginam subir uma hashtag que fala? Hashtag no Twitter, dizendo, Anitta segue a Patrícia. Vamos subir, colocar isso nos Trending Topics, a Patrícia candidata é seguida pela Anitta. Gente, eu vou bombar. Eu não preciso gastar dinheiro com a Anitta. Eu não preciso. Basta eu conseguir chegar na Anitta. E aí, quem aqui acompanha reality show e acompanhou a votação
dos últimos reality shows que tiveram da Rede Globo, o Big Brother, que sabe o envolvimento de pessoas que tem. Acho que me parece que foi em 2020, teve uma votação que chegou a 1.500.000.000 votos. Isso sem propaganda muito grande dos candidatos ali, porque eles eram candidatos para ganhar um prêmio, né? Então, preocupa-se muito hoje com a questão das redes sociais. Esse código vem trazendo muita regulamentação, acho que ele tem um avanço maravilhoso em questão a relação a isso, mas eu acho que no momento que ele faz isso, ele esquece que a internet é uma terra sem lei, é incontrolável o uso da internet e que nós podemos driblar e, a partir daí, você desigualar as oportunidades. Então, se a Anitta me segue, se a Anitta faz um stories na página pessoal dela, que não é monetizada, porque eu sei que o código proíbe isso, se a Anitta faz isso, por que a Celeste não pode contratar, por exemplo, o show da Ivete Sangalo? Quando eu falo, até colocar aqui no chat que eu falo terra sem lei, eu sei que há muita regulamentação e o código traz, mas há muita possibilidade de driblar isso, de usar a internet de outras formas, que não sejam através de uma propaganda regulamentada, para que consiga potencializar uma campanha eleitoral. Então, por isso que eu acho que a volta de alguns tipos de propaganda que foram proibidos ajudariam isso. Uma outra questão que eu também queria, não sei quanto tempo que eu tenho, mas que eu queria enfatizar aqui do código, é que eu acho que o código, no artigo lá para o 450 e poucos, o projeto que tem, ele está trazendo bons conceitos de livre manifestação democrática, excelentes conceitos sobre isso. Mas eu acho que o código, mais uma vez, ele deixou de conceituar o que é a figura do pré-candidato. E nós temos hoje a pré-campanha como uma realidade. Hoje a regulamentação, a campanha começa 16 de agosto, mas 16 de agosto começa formalmente aquelas questões de propaganda, eu pedi voto, número e tal. Há pessoas que dizem, aqueles que são até mais, vamos dizer assim, corajosos até em dizer que, olha, a campanha eleitoral de 2018 ainda não acabou, ela não acaba nunca. Há candidatos que estão pré-candidatos que estão constantemente em campanha. Isso é verdade, num certo ponto, em certa medida, porque a própria legislação ela permite até a arrecadação anterior. E, nesse momento, antes de começar o dia 16 de agosto da propaganda, a propaganda oficial, que um pré-candidato ele faça uma plataforma e que ele impulsione aquilo e que ele possa dizer assim, olha, está aqui a minha arrecadação, depositem para mim, eu estou fazendo uma arrecadação de pré-campanha, começa isso no dia 15 de maio. Então, existem várias situações em que eu acho que, por mais que o código ele queira trazer a paridade de armas, nós ainda temos várias situações em que há uma desigualdade. Então, no meu entender, a propaganda é um direito fundamental a partir do momento que ela passa por essa liberdade de discussão, por essa liberdade de expressão, e que deve ser, inclusive, discutido quais são os limites dessa liberdade de expressão. Nós temos muita regulamentação hoje em relação à desinformação, tivemos uma decisão importantíssima agora do TSE, não vou entrar nesse ponto aqui, mas tivemos em relação a isso, mas esses limites da liberdade de expressão, por mais que eles tenham limites, nós temos que entender que esses direitos, como não sendo direitos absolutos, os direitos são relativos, eu só posso proibir uma propaganda eleitoral quando esse direito vai violar um outro. Nós temos exemplos aqui de 2020 o tempo todo. Nós estávamos numa pandemia, estou vendo aqui o Reginaldo sabe muito bem, deve ter passado por isso lá no gabinete dele também. Nós tínhamos, por um lado, propaganda como um direito de liberdade de expressão, de manifestação, candidatos e eleitores querendo que acontecessem passeatas, carreatas, comícios.
Isso, antes de tudo, é um direito de reunião previsto no artigo 5º da Constituição, mas, por outro lado, uma pandemia. E a pandemia proíbe exatamente o quê? A aglomeração de pessoas. E que nós tínhamos uma pandemia e que nós não podíamos deixar que as pessoas se aglomerassem, porque isso é uma questão de direito à saúde e tudo que a gente já discutiu sobre isso. Mas até onde a justiça eleitoral, nós não somos autoridade sanitária, até onde pode haver uma judicialização disso? Então, essa total liberdade da propaganda eleitoral, eu acho que ela é extremamente importante, tanto para o candidato quanto para o eleitor, porque, no meu entender, quanto mais livre, quanto mais possibilidades nós tivermos, mais paridade de armas nós vamos ter. Porque aí cada um vai poder utilizar a propaganda com as armas que tem. Com aquela possibilidade que, se eu não posso pagar um show, eu vou por um outro lado. Não é justo, né, que alguns candidatos possam ter mais acesso, possam ter mais internet, mais impulsionamento, e eu teria facilidade, talvez, para colocar, não sei, mais bonecos, bem que boneco agora foi liberado, né, nesse novo código, e eu não possa colocar. Então, a minha grande preocupação com o código é muita regulamentação em relação à propaganda na internet e pouca liberdade ainda em relação aos outros meios de propaganda, que eu não acho que estão obsoletos, que são necessários, principalmente em campanhas municipais. Muito bem, obrigada, doutora Patrícia. Para quem chegou agora, novos cumprimentos. Doutor Reginaldo da Unopar, Sete Lagoas, parceira desse evento. Muito obrigada, boa noite. Nossas alunas, nossos alunos, colegas professoras, professores, amigos. Professora Patrícia tratou da propaganda eleitoral, pontuou que é fundamental ampliar a liberdade do cidadão no ambiente da propaganda eleitoral, considerando-a como um direito fundamental, primeiro, do povo, de se informar e de se manifestar, e, secundariamente, de partidos e candidatos. O destaque que a doutora Patrícia faz para a propaganda na internet é no sentido de que talvez haja, a seu ver, no projeto de código eleitoral, haja uma supervalorização da propaganda na internet e um certo descuido, diria a professora, com outros meios talvez mais simples, mais práticos e outros tantos polêmicos, mas no passado muito comuns, como o showmício. Nós convidamos agora a professora Maria Celeste Moraes Guimarães, ela, nossa querida convidada, e que fará aqui a sua intervenção no contraponto com a fala da doutora Patrícia Henriques. Professora Maria Celeste, muito obrigada, a palavra é sua. Muito boa noite, doutora Edilene Lobo, nossa anfitriã. Eu estou um pouco rouca, estou saindo de um pequeno resfriado. Essas chuvas que estão atormentando aqui em Belo Horizonte me pegaram em cheio. Mas eu também cumprimento de maneira muito carinhosa e realmente efusiva a nossa doutora Patrícia Henriques, agora não só juíza do TRE, a única mulher juíza do TRE, e agora ouvidora geral do TRE, primeira juíza, a primeira mulher ouvidora geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Saiba, caríssima professora Patrícia, com quem pude dividir o magistério na Faculdade Milton Campos por tantos anos, né? Acompanhei seu brilhantismo e, acima de tudo, seu compromisso com os alunos, com a instituição, e, acima de tudo, agora, brilhando na magistratura. Nós estamos muito felizes, gratificadas e envaidecidas com sua atuação. E, para mim, que sou presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a ABMCJ, seção Minas Gerais, a alegria é redobrada, porque a doutora Patrícia Henriques é nossa associada, para nossa alegria, já participou de várias videoconferências conosco, tratando também, o ano passado, exatamente das eleições municipais, que ela iria, portanto, participar como já julgadora do TRE, e a doutora Edilene Lobo,
essa eleitoralista, essa advogada maravilhosa, brilhante, que é um outro ganho que a associação efetivamente também recebeu agora nesse ano de 2021. A doutora Edilene, e agora compartilho essa informação com os demais colegas e alunos, e alunas e professores, que a doutora Edilene também esteve conosco esse ano, numa videoconferência concorridíssima, exatamente falando dos pontos fracos, dos pontos positivos do novo Código Eleitoral. Está disponível no YouTube da BMCJ, vale a pena as alunas e alunos, professores, colegas, poderem acessar o YouTube da BMCJ para poderem assistir, rever essa magistral exposição que ela nos ofereceu, enfrentando os pontos positivos e negativos desse Código Eleitoral. Eu estou, assim, numa situação, apesar de absolutamente encantada com essa oportunidade de estar com essas duas brilhantes profissionais, mas todas sabem que a minha área não é eleitoralista. Mas eu tenho muito interesse pela matéria, porque nós participamos, né, aqui na Seccional Minas Gerais, pela campanha da Paridade Já, que foi uma conquista no país todo, impondo para nós uma vitória que foi realmente muito reivindicada, foi realmente muito conquistada, que é de 50% das mulheres em todos os cargos da seccional e também do Conselho Federal. Como o tema da nossa querida professora Patrícia, né, eminente juíza, exatamente foi a propaganda como um direito fundamental do eleitorado, do cidadão, né, do sistema republicano, democrático, nós também estamos muito interessados em ouvir a doutora Patrícia em face desse movimento, que é um movimento que não tem volta, é um movimento que agora é consistente. Nós estamos participando agora do preenchimento desses cargos, sejam dos conselhos, das diretorias. Imaginem, senhoras e senhores, isso é importante que todos saibam, nós temos 242 subseções no estado de Minas Gerais, e em cada subseção, em cada chapa, 50% de mulheres, 50% de homens, e a conquista da cota racial de 30%. E isso foi rigorosamente observado. Ora, não tem muito sentido, doutora Patrícia, diante dessa conquista avassaladora, a meu ver, que rompeu realmente uma barreira, que quero crer, foi um divisor de águas, né? Havia uma proposta de 30% de cotas no sistema, copiando as cotas eleitorais da nossa legislação, e que cresceu de uma tal maneira que chegamos aos 50%, porque somos hoje 50% das inscritas no todo o sistema de 1 milhão de advogados e advogadas no país. Então, eu pergunto à doutora Patrícia, mais como uma reflexão, até porque ela, enquanto advogada, trabalhou e militou em campanhas, inclusive municipais. Ela sabe disso, eu participo também de campanhas municipais, sou também diretora de comissão, de diretório municipal de partidos no interior. Participei ativamente dessa campanha em 2020 e eu posso concordar amplamente com a doutora Patrícia que no interior a realidade é completamente diferente, que o santinho, o panfleto, o bottom, não é? Esse contato do material físico, né, do corpo a corpo, da reunião e da proximidade com o eleitor, ela faz grande diferença, muito menor do que a digital. Mas agora teremos uma eleição geral em 2022 e, portanto, o contexto é muito mais amplo, muito mais geral. Então, por que, doutora Patrícia? Nós ainda estamos com essas cotas de 30% para as candidaturas femininas e, devo dizer, com dificuldade de acesso aos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Eu sou testemunha disso. Há uma imensidão de candidatos, portanto, no país, dentro do próprio Estado, e o recurso financeiro, ele efetivamente não chega como nós esperávamos, embora o financiamento seja público, né? E esse acesso à propaganda, realmente, ele dificulta muito
para quem não tem a situação econômica. Lamentavelmente, o financiamento público, ele não cobre, a realidade nossa é que ele não cobre todas as despesas da campanha. O candidato ele precisa ou desse apoio pessoal da pessoa física ou do seu patrimônio pessoal para investir na candidatura, né? E, evidentemente, as mulheres ficam mais desprotegidas porque são candidaturas de minoria e não têm, às vezes, a estrutura que outros candidatos têm. Estão agora ingressando no pleito, muitas delas, tentando essa oportunidade, e nós estamos vendo que esse limite da propaganda também, do fundo, de 30% para as mulheres, me parece também injusto. E aliada, como eu acabei de mencionar, a desproporcionalidade da capacidade financeira das candidaturas femininas na disputa com outros candidatos em face da estrutura que já existe nos partidos e que nós conhecemos que não será modificada com tanta facilidade. E eu gostaria de ouvir a reflexão da senhora agora como magistrada também, como advogada que militou em campanha, se esse limite também para a propaganda, para a campanha feminina, se ela também não está desproporcional, se nós não precisaríamos desses 50% também para dar essa paridade de armas que tão bem a senhora mencionou. Excelente pergunta, doutora Maria Celeste. Que interessante reflexão, amigas, amigos. E fundamental que todos saibam, todas saibam, que a regra legal estabelece uma cota também na propaganda eleitoral correspondente àquela cota para o registro de candidaturas. Doutora Patrícia, tratando propaganda como direito fundamental, considerando, portanto, paridade, doutora Celeste vai ao ponto. Não seria, além de justo, constitucional que se compartilhasse igualitariamente? Então, essa semana, nesse seminário que eu acabei de destacar, que eu participei, eu tive a honra de estar na mesa junto com a professora Eneida Desirê. Edilene conhece, né, Edilene? A professora Eneida é maravilhosa, um modelo de professora para todas nós. E ela falou assim, olha, nós fizemos estudos e temos pesquisado sobre isso, se nós chegássemos à paridade com as regras que temos hoje, se continuar do jeito que está, levaria mais de 100 anos para a gente ter igualdade no nosso Congresso Nacional. Bom, eu já tive oportunidade, né, Celeste, naquele outro, chamado Celeste, uma doutora, naquele outro debate que nós fizemos, e a minha posição é totalmente favorável aos 50%. Para vocês terem uma ideia, eu passo por uma situação, né, para quem aqui não conhece, eu hoje, e isso não é só na política, né, mas em vários cargos, em vários ambientes, o que não fica diferente no judiciário. Eu hoje no TRE, de 14 magistrados, eu sou a única mulher, né, dos titulares e dos substitutos. E a gente se pergunta, né, em todos esses locais, por que tantas mulheres nas universidades, tantas mulheres fazendo política, porque as mulheres elas são essencialmente pessoas que gostam de fazer política, né? Quando você está na escola de seu filho, sempre tem um grupo de mães, associação disso, associação de aquilo, sempre com mulheres participativas e mulheres presidindo. E na hora que chega na política, nos legislativos e no executivo, as mulheres não conseguem alcançar. Nós já tivemos uma presidente mulher, e nem assim, né, o Brasil com uma presidente mulher, isso não foi um motivo para alavancar essas candidaturas. E aí o que eu penso? Eu sou fascinada com propaganda eleitoral. Eu vejo muito bem, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em campanha, e fiz campanha, né, de prefeitura, Belo Horizonte, campanha grande, eu sempre gostava de ficar perto do marketing, sempre gostava de acompanhar o pessoal para ver, né, do limão à limonada que eles fazem, para poder ajudar nessa campanha eleitoral, poder chegar à vitória esses candidatos. E por que não essas mulheres terem também esses recursos? Então, aí nós temos alguns problemas que eu acho. Primeiro, que eu já falei naquele outro encontro que nós tivemos, que não tem a ver com propaganda, que aí vem de outro ponto,
é que nós precisamos ter mais mulheres nos órgãos nacionais, nas suas diretorias. Eu acho que esse é um primeiro ponto fundamental. Nós temos hoje mais de 30 partidos no Brasil e talvez, salvo engano, um só, que eu acho, né, que é só um. Agora eu estou meio perdida aqui, porque por estar no TRE, a gente não olha muito essa coisa de partido. Se alguém souber aí, pode até dar os números aí. Me parece, salvo engano, só um presidido, acho que só o PT, né, talvez presidido, não sei, por uma mulher. Tem então, mais, professora Patrícia? Tem, né? Eu, assim, desde que eu entrei no TRE, a gente não fica olhando muito isso, essa questão partidária. Então, primeira coisa, eu acho que as mulheres, assim como a OAB agora está conseguindo alcançar essa paridade, eu acho que nos diretórios nacionais, estaduais, nós precisamos de ter mais assentos para as mulheres. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos uma palestra com a Margarete Coelho, que inclusive é uma das relatoras aí do Código, e a Margarete, muito querida, ela falou assim, o que mais nós mulheres precisamos, e o que eu tenho mais lutado aqui, é por recursos. Qualquer tipo de legislação, de previsão de cota é importantíssimo, mas se você me perguntar hoje, o que mais você precisa para você ter uma campanha de sucesso? E ela respondeu para a gente, uma palestra que ela fez para a gente no TRE, dinheiro. O que eu mais preciso de dinheiro. E esse fundo hoje que nós temos, ele precisa ter uma distribuição igualitária. Ele precisa ter uma distribuição nas chapas, e não só para as mulheres. Nós temos pouquíssimas representatividade no Congresso de pessoas pretas, de homossexuais. Por que isso? Nós não podemos estar mais nesse ponto. Nós já estamos em 2021. O que acontece? Que a legislação regulamenta que o adesivo tem que ter meio metro quadrado, que regulamenta que você não pode pintar um muro, que você não pode colocar um cavalete, quer dizer, agora o cavalete está voltando, mas que não se preocupa com essa distribuição de recursos para as campanhas. Porque não adianta eu ficar regulamentando se volta isso, se volta aquilo, se a tecnologia tem e não tem, e se as pessoas não podem gastar com suas campanhas eleitorais. Então, é claro, aí as pessoas... Eu até fugindo do tema da propaganda, mas eu tenho uma antipatia quando as pessoas dizem vocês até me desculpem, eu falo eu tenho uma antipatia, a palavra antipatia, mas as pessoas falam assim, mas a mulher ela não quer candidatar. A mulher tem filho, ela depois não vai querer ir para Brasília. Que é isso, gente? É claro que a mulher quer. Chega, essa discussão já foi que a mulher não quer. Estamos aqui nós, né? Eu no TRE, doutora Edilene à frente de várias campanhas importantes, doutora Maria Celeste, presidente de uma associação, concorrendo ao Conselho Federal da OAB, indo nos representar, né, na sua vitória, se Deus quiser, nos representar em Brasília. É claro que nós queremos. Essa pauta já passou, né, gente? Se as mulheres querem ou não. Só que nós precisamos efetivamente de recursos. E aí eu acho que a distribuição igualitária desses recursos nas chapas, alcançar um meio, e aí ter uma legislação, sim, para que isso seja obrigatório e que imponha sanção quando não tiver essa distribuição igualitária. Tem alguns estudos, uma vez há muito tempo atrás, eu já tenho 6 anos, eu escrevi até um artigo com a minha sócia, a gente mostrando, a gente só explanando um método do binômio eleitoral francês, que em uma eleição departamental na França, eles criaram um modo que a pessoa era obrigada a dar 2 votos. Ela tinha que votar num homem e numa mulher obrigatoriamente, para cada cargo, porque aí aumentaria a igualdade de oportunidades. Então, eu acho que nós temos que ter acesso a recursos para que podemos ter melhores campanhas e também não adianta ter 30% na chapa no registro. Nós temos que ter também percentual nas cadeiras. Temos que ter cadeiras destinadas, igual a OAB fez agora, que lá é uma eleição, é claro, diferente, né? A chapa vem montada, mas ter um mecanismo para que
metade das cadeiras, a gente quer igualdade, a gente não quer competir com ninguém, mas que metade das cadeiras sejam para as mulheres. O que a gente sabe que é difícil, né? Num país que só há, acho que 2, 3 anos atrás, o Senado Federal construiu um banheiro para mulheres dentro do plenário. Foi uma novidade, que dentro do plenário do Senado só tinha banheiro de homens. Então, realmente, fica muito difícil. E acho que o aumento na eleição passada, muitas pessoas festejaram, inclusive em Belo Horizonte, nós tivemos na Câmara o aumento de mulheres, mas ainda foi muito tímido. Então, eu aqui copio as palavras da deputada Margarete: dê dinheiro, dê recursos, dê oportunidades, que essas mulheres vão conseguir vencer essas eleições. Que ótimo. Doutora Patrícia, obrigada pelas suas considerações. Para quem chega agora, já agradecendo, muitos inscritos, muitos participantes, obrigada pela audiência. O Cyber Leviatã realiza eventos semanais, nos acompanhem pelas redes sociais, participem conosco, debatam conosco. Nós estamos aqui para que possamos franquear palavras sobre temas tão importantes no dia de hoje, nessa nossa prosa, sobre direito fundamental à propaganda e sempre, frequentemente, tratando de temas como direito, democracia, tecnologia. Pois bem, doutora Patrícia aborda a questão levantada pela professora Maria Celeste, dizendo, portanto, que é justo e é constitucional que a legislação brasileira partilhe tempo e recursos de propaganda igualitariamente, e pontuaram ambas que as mulheres querem e podem participar da política em todos os campos. O que as mulheres não querem é ser usadas e descartadas, como já há algum tempo, e se espera que seja passado, sucede no Brasil. Doutora Celeste, com muita alegria, a palavra é sua para as considerações finais. Bem, eu só posso aplaudir a manifestação da doutora Patrícia Henriques, porque eu sou testemunha, portanto, dessa realidade. Nós tivemos candidatas a prefeito e a prefeita e vereadora no interior, em várias localidades, nas quais eu também tenho participação partidária, e ninguém vai acreditar, mas eu sou testemunha, candidata a prefeita recebendo R$5.000 por mês pela campanha. Quem faz campanha a prefeito ou a prefeitura com R$5.000? É absolutamente ilusório. O que se recebe hoje é ilusório. E a dificuldade é muito grande, que a divisão é feita, que vem do Diretório Nacional, Diretório Estadual, para os diretórios municipais, e as quantias são absolutamente simbólicas. Nós não tivemos condição, fizemos poucas prefeitas na minha região, mas eu devo dizer, nós tentamos, mas os recursos foram absolutamente insuficientes para se ter uma campanha digna. E vou dizer mais, mesmo nas redes sociais, nas redes digitais, as campanhas são caras. Os impulsionamentos, para quem tem poder econômico, que é muito fácil, eu vou usar meu grupo de WhatsApp, eu vou usar minha rede, meu Instagram. Isso é absolutamente injusto, porque os candidatos que têm poder econômico, eles têm, portanto, essas empresas de impulsionamento, os boletos são pagos cada vez que se quer dar mais e mais. Existe até, soube agora, até pela campanha da OAB, essa campanha que se desenvolve aqui na nossa seccional, que há robozinhos hoje, empresas de tecnologia, que os participantes, doutora Edilene, minha querida doutora Patrícia, são fictícios. Eles colocam lá na live, na videoconferência, 50 pessoas, 100 e tantas pessoas. Aquelas pessoas não existem. São, na verdade, sistemas de robozinhos que põem lá nomes fictícios, a carinha, etc. Então, ou seja, nem as pessoas que, na verdade, estão ali para ele dizer, olha, a minha videoconferência teve 100 pessoas, teve 400. É também uma criação tecnológica da digitalização. Então, e isso custa dinheiro, isso custa recurso. Então, por isso que mesmo nas redes digitais, nas redes da internet, é injusto, não é paritário. O valor para isso
eu estou vendo as cifras que estão sendo gastas, a gente vê que isso tem um investimento alto e sem recurso. Nem estou dizendo da propaganda tradicional, do folheto, do bottom, do corpo a cor, do panfleto, mas nas redes, hoje, a disputa é desigual, De uma hora para outra, prestem atenção, principalmente aqueles que militam muito nas áreas da internet, uma pessoa que se candidata, de repente ela tem 3 mil seguidores, de uma hora para outra ela tem 6 mil seguidores. Tudo isso é produzido. Isso não é digamos, o carisma, a mensagem, a proposta daquele candidato. Aquilo é fabricado por recursos tecnológicos e econômicos. A pessoa, às vezes, nem tinha tanto movimento assim na internet, no Instagram, no Twitter, e de repente você vê lá, não, fulano está com 3 mil, está com 10 mil seguidores, tudo produzido, portanto, pelas plataformas tecnológicas que custam muito caro. Então, doutora Patrícia, é uma reivindicação muito séria, realmente, nós precisamos de dinheiro, porque muitas mulheres se candidataram, que tentaram, né, e que realmente faltou dinheiro, faltou recurso, tanto para a campanha tradicional, como para a campanha digital. Por isso, quero crer, em 2020, é uma bandeira que será deflagrada no sistema OAB. Eu espero, como conselheiro federal, difundir cada vez mais no nosso ambiente, né? Nosso ambiente classista, como professora e como presidente da ABMCJ, não só da seção Minas Gerais, mas da ABMCJ nacional, a reivindicação por igualdade de recursos, porque sem dinheiro nós vamos continuar, mesmo na fase da campanha digital e na campanha tradicional, muito aquém do que nós precisamos. Grande abraço, doutora Edilene, adorei participar. Doutora Patrícia, que alegria revê-la, viu? Revê-la. E a todos que nos assistem, audiência mais do que privilegiada, especial, um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Edilene. Que bom, alegria nossa. Doutora Maria Celeste destaca essa necessidade e já convida a todas e todos para refletirem e se movimentarem, e atuarem e se posicionarem. Nós precisamos lembrar que capital político se forma antes das eleições. Ainda que a gente, em algum momento, eu espero que não demore muito, possa privar dessa igualdade de distribuição de recursos, dessa igualdade de partilha do tempo de propaganda, de exposição no rádio e na televisão, vale lembrar que a campanha no Brasil tem um tempo curtíssimo. São poucos dias de exposição nessas mídias tradicionais e, inclusive, nas mídias digitais. Portanto, falar de inclusão, visibilidade, paridade nesse ambiente implica necessariamente condições de acumular capital político fora, antes, inclusive, das eleições. Portanto, notem, quando nós falamos, e aqui a doutora Patrícia brilhantemente acompanhada pela doutora Maria Celeste, quando ela destaca propaganda como um direito fundamental do eleitor, da eleitora, para se informar, para ter condições de fazer escolhas livres, esse direito fundamental ele é atingido frontalmente quando o cenário para escolhas livres não se compõe com o retrato da população brasileira, que conta com mais, claro, como sabemos, de 50% de mulheres. Então, notem bem como os assuntos estão interrelacionados. Esse direito fundamental à propaganda eleitoral exige que haja, durante as campanhas, partilha igualitária de tempo e de recursos, e, antes disso, que as agremiações partidárias, que, conforme eu observei, atualmente são 8 partidos nacionais presididos por mulheres, e esse é um número recente, até muito pouco tempo havia um único partido presidido por uma mulher. Esse fenômeno das mulheres nas direções partidárias tem que se alastrar para que elas possam influir nas decisões das agremiações, para que elas possam fazer com que esse discurso, que está bastante absorvido pela coletividade, seja praticado nas agremiações e permitam que esse capital político se forme antes das eleições. Portanto, esse incentivo necessário às candidaturas
precisa vir antes mesmo da deflagração do processo eleitoral. Vejam vocês que tema tão rico e com contribuições tão importantes dessas duas grandes professoras, doutoras, cientistas, uma magistrada e outra aqui presidindo instituições políticas tão importantes. Doutora Patrícia, a palavra é sua, suas considerações finais. Nosso evento se encerra às 19 horas, são 18h54, portanto, ainda temos o tempo suficiente para a sua fala. Obrigada, doutora Edilene. Então, quando eu digo que a propaganda é um direito fundamental, principalmente porque ela engloba a questão da liberdade de expressão, e como diz o ministro Barroso, inclusive em alguns votos, né, que tem posição preferencial a questão da liberdade de expressão. E aí eu digo aqui da necessidade da propaganda ser o mais livre possível, que quanto mais livre, mais permitida, mais teremos igualdade de oportunidades. A doutora Celeste muito bem falou aí desses robôs, bots, né, que eles chamam. E eu falei aqui no momento a questão de que esse novo código, ele não conceituou bem essa questão do pré-candidato. E vejam bem, pessoas com grande poder econômico, que esse ano estão tendo aí um capital político muito grande para o ano que vem, porque essas pessoas estão tendo engajamento, estão aumentando as suas redes sociais. Pessoas que estão comprando seguidores, que estão fazendo esses bots e que daqui a pouco vão terminar o ano com 10, 15 milhões de seguidores. Nesse momento, tem regulamentação para isso como propaganda eleitoral? Pode até ter, mas tem fiscalização? No nosso entendimento, propaganda eleitoral é a partir de 16 de agosto? Claro que não, gente. A campanha eleitoral, ela não para. Ela é o tempo todo. O pré-candidato, ele só não pode fazer pedido explícito de voto e fazer gastos antes. Mas ele não está fazendo isso, mas ele está fazendo outras coisas, esse pré-candidato. Então, chega no final do ano, ele tem uma rede social com 10, com 15 milhões de seguidores, que ele veio durante anos aí conseguindo, e como que eu vou conseguir competir em igualdade de oportunidades com esse candidato se eu tenho 1.000 e poucos seguidores? É injusto. Então, eu preciso criar todas as... É claro que isso não é a solução, mas isso pelo menos ajuda. Você liberar toda forma de propaganda. Às vezes eu tenho a facilidade de fazer um outdoor. Sabe lá se a Edilene candidata para ela fazer um outdoor é mais fácil? Então, que cada um possa, dentro da paridade de armas, usar as armas que tem. Que eu acho que quanto mais liberdade, mais nós poderemos usar desse direito, tanto nós eleitores quanto os candidatos. Regulamentar, proibir propaganda, dizer que o carro não pode ser plotado porque ele é da cor tal, dizer que você não pode colocar na janela da sua casa, você não pode adesivar seu carro, tem que colocar um de cada lado. A quem isso ajuda? A quem isso interessa? O que isso ajuda numa campanha eleitoral? Isso só atrapalha. Então, eu queria deixar aqui, final, essa mensagem de que quanto mais livre a propaganda, de quanto mais esse código puder alcançar, mais oportunidades os candidatos terão e mais informação os eleitores terão. Porque se é para ter paridade de armas, que possamos, então, entregar várias armas e que para cada um possa usar a arma que seja mais acessível, mais fácil e de melhor qualidade na sua campanha eleitoral. Muito obrigada, doutora Edilene, muito obrigada, Celeste, muito obrigada a todos que estão aqui. Desculpe se falei muito rápido, não pude falar, o tempo é pouco, não pude falar tudo que eu queria, mas queria deixar uma ideia disso, dessa máxima liberdade que deve ter o direito de propaganda. Muito bem, obrigada, doutora Patrícia. A nossa ideia é fazer mesmo uma prosa rápida, por isso um colóquio, é deixar essa vontade de voltar a falar e falar mais, portanto, tanto a senhora Patrícia como a senhora Maria Celeste são nossas convidadas para os próximos encontros e já estamos com saudades. Obrigada pela excelente palestra, pelas excelentes considerações, e eu aproveito aqui para dizer que terá mais. Sexta-feira próxima, nós receberemos
a desembargadora Elaine Harzen Macedo, ela que foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, acompanhada pela desembargadora Alice Birchall, que foi juíza eleitoral no TRE-MG. Ambas vão tratar do tema o amicus curiae no processo judicial eleitoral. Nós esperamos que todas e todos voltem, estejam conosco e, principalmente, aproveitamos aqui esse finalzinho do nosso evento para agradecer mais uma vez os nossos parceiros e parceiras que oportunizaram esse evento, e faço isso na pessoa do doutor Reginaldo Gomes, da Faculdade de Direito Unopar de Sete Lagoas, Universidade de Itaúna, Unicinos, a Rede de Pesquisa Estado e Constituição, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Seção Minas Gerais, na pessoa da doutora Maria Celeste, a Faculdade de Direito de Vitória, a Escola Judicial do TJ, desembargador Edésio Fernandes Rodrigues, e ao falar nela, lembro do meu queridíssimo professor, doutor José Marcos Rodrigues Vieira, desembargador, meu eterno mestre, a quem já aproveito para enviar meu abraço. E está assistindo, está ouvindo ambas, viu? A doutora Edilene está aqui do meu lado, ouvindo ambas, doutora Patrícia e doutora Edilene. Encantado também, está aqui do meu lado. Beleza. É sempre uma alegria saber do desembargador, um abraço grande, sucesso para todas e todos. 19 horas, o que é bom durou 1 hora, sexta-feira tem mais e eu espero a todas e todos. Nos acompanhem pelos nossos canais nas redes sociais, nós somos do Cyber Leviatã, Mundo em Rede. Muitíssimo obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Obrigada, Alisson. Obrigado. Boa noite a todos.